Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, boa tarde a todos. Obrigada, Isaías. Dando continuidade à nossa sessão do dia 12 de novembro, da primeira turma da Câmara Superior, na parte da tarde. Vamos continuar, vamos apregoar agora o processo número 82 da pauta de relatoria da conselheira Viviane, recorrente Fazenda Nacional, interessado Energo Agroindustrial. Então, conselheira, só destaco a palavra. Bom, o caso aqui é o recurso da Fazenda, faço do acórdão que deu provimento, unanimidade de votos, considerando a limitação de 30% à compensação da base de cálculo negativo de contribuição social de períodos anteriores, não se aplica ao resultado decorrente de atividade rural. Então, aqui, para deixar claro, auto de fração, lavrados, revisão interna de PJ, no caderno 99, constatou que o contribuinte compensou integralmente a base de cálculo de contribuição social daquele período com resultados negativos apurados em exercícios anteriores, desrespeitando o limite legal de compensação, 30% do resultado tributável. Então, foi lançada a contribuição social, calculada sobre o montante devidamente compensado. DRJ manteve o lançamento, contribuinte inconformado, recorreu ao CARF, que deu provimento. A PGFN vem, essa turma da Câmara Superior, trazendo recurso especial de divergência, defendendo a existência de divergência no sentido da aplicação da trava de 30% para compensação com resultados negativos dos períodos anteriores, da base de cálculo de contribuição social apurada por pessoas jurídicas que exploram atividades rurais em anos calendários anteriores a 2000. Então, traz aqui o paradigma. Artigo 105.13.625, considera que as pessoas jurídicas que exercem atividade rural somente foram dispensadas do limite de 30% à compensação do prejuízo para a apuração da base de cálculo da contribuição social a partir da edição da medida provisória 1991-2000, que não pode ter aplicação retroativa. Então, defende essa existência de divergência, traz a tese que, em relação à legislação aplicável, que entende aplicável ao caso, né, sustentando que as pessoas jurídicas que exploram atividade rural foram beneficiadas com a Lei 8.023, que estabelece regras específicas para o cálculo do imposto de renda de tais empresas. Então, o artigo 14 dessa norma atribuiu a tais sociedades o direito de compensar integralmente seus prejuízos na apuração do imposto. Trata-se de norma específica. Então, a Receita Federal interpretou corretamente que não se aplica o limite da compensação do prejuízo através de 30% para a apuração do RPJ devido àquelas pessoas que exploram atividade rural. Porém, se aplicam apenas ao IRPJ, considera que não se aplica à contribuição social, por inexistência de norma legal que lhes atribuísse. Então, não podemos estender a contribuição social ao tratamento dado ao RPJ em relação a essa inaplicabilidade da trava dos 30% antes da edição da MP 1991-2000. Então, em síntese, esse é o recurso. O recurso foi admitido pelo presidente da Câmara Recorrida. O contribuinte intimado não apresentou contrarrazões. A questão aqui, presidente, é simples por conta da súmula CAF 53, né, que traz este entendimento que não se aplica ao resultado da exploração de atividade rural, limite de 30% do lucro líquido ajustado relativamente à compensação da base de cálculo negativa de contribuição social, mesmo para os fatos ocorridos antes da vigência do artigo 42 da MP 1991 de 2000. Então, nos termos da decisão recorrida, entendo que se enquadra perfeitamente nesse entendimento, né? Ela concluiu exatamente pela inaplicabilidade da trava de 30%, a compensação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido apurada por pessoa jurídica que explora a atividade rural, mesmo em períodos anteriores ao ano 2000, quando passou a viger então, a MP 1991. Então, se enquadra aqui o caso do parágrafo 3º do artigo 67 do RICAF, que diz que não cabe, então, recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente. A decisão realmente é de 2009 e a súmula foi aprovada em 2010. É o caso exatamente do parágrafo 3º do artigo 67 do RICAF. Nesse sentido, então, eu não conheço do recurso especial da PGFN. Conselheira. A relatora. Conselheira Lívia. Com a relatora. Conselheira Amélia. Com a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente.
Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Passemos para o 84 e último da pauta, de relatoria do conselheiro Caio. A Fazenda Nacional é a recorrente, a interessada é a Cooperativa Central Aurora Alimentos. O senhor está com a palavra, conselheiro. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em face do acórdão 101, final 957, proferido em outubro de 2008 e complementado pelo acórdão 12.01.943, esse proferido pela primeira ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, já na sessão de fevereiro de 2018, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de CSLL dos anos calendários de 97 a 2000, lançado em face da contribuinte, que é uma cooperativa, em razão da manutenção à margem da tributação de operações mantidas com terceiros, supostamente, então, não associados ou filiadas a essa cooperativa, também colhendo parte, então, ou seja, operações com terceiro, parte de receitas financeiras percebidas e parcela de ganho de capital também percebido na alienação de ativos não circulantes. Então, esse é o objeto da autuação. A seguir, eu trago um breve resumo. Como visto, no primeiro decisório, a DRJ deu provimento parcial à impugnação, provimento total à impugnação do contribuinte, entendendo ter sido nulo o lançamento de ofício por vício no procedimento de fiscalização. Em razão de recurso de ofício, tal nulidade foi afastada por meio do acórdão 101, final 574, proferido pela primeira Câmara do primeiro Conselho, determinando, então, que a primeira instância apreciasse em novo julgamento as matérias de mérito da impugnação, uma vez que afastada tal nulidade por MPF. Em novo acórdão, a DRJ, agora sim, deu parcial provimento à impugnação da contribuinte, apenas para reduzir a monta das multas de ofício. Inconformada, a recorrida apresentou apelo voluntário a este CARF, reiterando as matérias de defesa, defendendo a não incidência da CSLL sobre operações e rubricas colhidas, demonstrando individualmente que estariam abarcadas na benesse tributária que desonera as transações das cooperativas, esses fatos colhidos. Registre-se que houve desistência parcial da contribuinte de parte dos créditos sobre esse contencioso administrativo. Em seguida, foi proferido o acórdão ora recorrido, que, como já mencionado, deu provimento parcial ao voluntário, afastando a tributação pela contribuição em questão das operações mantidas com entes associados e filiados à sua incorporada, também afastando parcela do ganho de capital e permitindo a dedução das despesas financeiras. Intimada, a Procuradoria apresentou embargos de declaração, alegando que houve omissão em relação ao fundamento legal para considerar a incorporadora, a cooperativa A1, como associada. Acatados aclaratórios fazendários, foi proferido o acórdão 1201, final 943, enfrentando o tema, mas sem efeitos infringentes, mantendo o cancelamento da infração relativa a essa matéria. Posteriormente, foi apresentado o especial agora sob análise, demonstrando o suposto dissídio jurisprudencial necessário em relação à inexistência de ato cooperativo com esses entes associados e filiados da incorporadora, também em relação à tributação do ganho de capital percebido na alienação de ativos, no que tange a CSLL, e a terceira matéria, a impossibilidade de dedução de despesas financeiras, requerendo a reforma do acórdão de segunda instância. Processado especial da Fazenda foi integralmente admitido através do despacho de folhas, reconhecendo a demonstração de cabimento em relação às três matérias questionadas. Cientificada, a contribuinte ofertou contra-razões, questionando o conhecimento do apelo, defendendo também a manutenção do recorrido. Em seguida, o processo foi sorteado para este conselheiro relatar e votar. Inicialmente, reitera-se a tempestividade do recurso especial da Procuradoria, anteriormente já reconhecido pelo despacho de admissibilidade, e considerando a data de sua interposição, ele é processado pelo artigo 67 do RICARF vigente. Conforme relatado, a contribuinte e hora recorrida se insurge contra o conhecimento. Em suma, a contribuinte entende que a Fazenda Nacional, em seu apelo, especificamente no que tange a matéria da incorporação promovida, abre aspas, pela cooperativa A1 e as operações mantidas com as associações de suas incorporadas, não logra êxito em provar, então, a Fazenda Nacional,
a divergência necessária, e acrescenta que não é demais lembrar que a rediscussão da prova produzida não pode ser aceita por esse colegiado. Pois bem, tais argumentos específicos da recorrida, da forma como apresentados, não se apresentam procedentes. Primeiramente, tem-se que a alegação de ausência de demonstração da, abre aspas, divergência necessária é genérica e abstrata, não havendo devido tratamento dialético de tal insuficiência no manejo do recurso especial e, principalmente, ficando carente a demonstração de disparidade entre os acórdãos recorrido e paradigma. Frise-se que o acórdão 1301, final 082, trazido como singular paradigma para as 3 matérias, tratou de infração do mesmo teor referente à mesma operação de incorporação envolvendo as mesmas cooperativas e a contribuinte. Assim, inquestionável a presença de similitude fática. Em relação à suposta hipótese de ter agora de se proceder à análise de provas em instância especial administrativa, a inafastável similitude fática e o conteúdo analítico e interpretativo das normas que regem a tributação, presente em ambos os acórdãos cotejados, dispensa também a necessidade de averiguação de conjunto probante no julgamento desse apelo da Fazenda Nacional. Registre-se que a oposição de embargos de declaração pela recorrente esclarece o tema questionado e seus fundamentos, satisfazendo qualquer exigência de pré-questionamento. Porém, nesse exato sentido, quando da análise desse conselheiro do teor do recurso especial, especialmente no que tange à demonstração de divergência em relação a tal matéria, ou seja, é exatamente a relação com essas empresas que foram incorporadas por uma associada da recorrente. Diferentemente da conclusão alcançada do despacho de admissibilidade, verifica-se que o efetivo ratio decidente não foi totalmente combatido. Isso porque, no apelo da Fazenda Nacional, apenas se apresenta trecho do fundamento determinante da decisão do primeiro acórdão, certo? Porque ele foi embargado, tratando apenas de tal aresto como se ele fosse o recorrido, sim, de forma singular, colacionando e destacando esse trecho conclusivo. Diante disso, é de aceitar como sendo atos cooperados todos aqueles realizados entre a recorrente e a cooperativa 1, a partir do momento em que esta incorporou as cooperativas Santa Lúcia e Arco-Íris, as quais eram regularmente filiadas à defendente. Ou seja, as cooperativas incorporadas eram associadas da recorrente e o direito não se extinguiu por ocasião da incorporação, e sim foi transmitido à cooperativa 1 por sucessão legal. Então, a Fazenda põe como se esse fosse o ratio decidente da matéria, no seu recurso. Contudo, como mencionado, a própria PGFN opôs embargo de declaração, alegando precisamente que houve, abre aspas, omissão em relação ao fundamento legal para considerar a incorporadora cooperativa 1 como associada. Então, ela embargou dessa própria matéria. Tais declaratórios foram acatados, reconhecendo a omissão, sendo proferido para sanar tal carência o acórdão 12.01.943, que não é tratado como acórdão recorrido ou nem complementar no apelo fazendário, ele ignora o acórdão complementar no RESP, e mais do que isso, ainda que os efeitos do provimento dos embargos de declaração tenham sido não infringentes, né, não tenham sido infringentes, indicando exclusivamente que manteve-se o cancelamento de tal porção, foi trazido fundamento diverso. Então, ela acata exatamente para essa nova omissão, trazendo um novo fundamento, porque a própria Fazenda falou que não estava claro porque foi considerada a incorporadora A1 como associada. Então, aqui, a relatora, ela deixa claro, eu só vou ler essa parte final, que ela, introdutoriamente, ela fala, no entanto, referido dispositivo, que era o fundamento anterior, ok, que era o artigo 59 da 5764, ele se refere às dívidas e direitos no recebimento de ativos e passivos, e não à filiação. Então, ela afasta o argumento original, que se a gente voltar, o relator falou que passou por sucessão à filiação, e ela discorda, ela fala, no entanto, o referido dispositivo só trata de ativos e passivos, não filiação, mas ao final ela ressalva, ela colaciona uma ata, que não foi trazido no acórdão original, que aqui eu sublinho, que na ata aparece, na sequência, o senhor presidente apresentou o pedido de filiação datado de 15/5/2000, com efeitos retroativos a partir de 1/1/2000 da cooperativa 1. Aí termina a citação da relatora e ela conclui, assim, uma vez que foram cumpridas as formalidades de associação da cooperativa 1 no período autuado, cabe considerar as operações realizadas entre a autuada e a cooperativa 1 como atos cooperativos. Então, trocou o fundamento em embargos, saiu da questão da sucessão e entrou no reconhecimento da existência de uma ata com efeitos retroativos, que satisfez para aquela relatora os fundamentos para que essa cooperativa 1 seja considerada filiada.
Minhas palavras, fica muito claro que no acórdão 12.01.943, de embargo de declaração, a ilustre relatora chega a divergir do fundamento do relator sobre os efeitos da sucessão para fim de constatação. Nesse sentido, o acórdão complementar adota um novo fundamento. No especial, a Fazenda apenas ataca o fundamento superado e nada se menciona e muito menos demonstra-se divergência quanto a essa constatação de cumprimento de, abre aspas, formalidades de associação da Cooperativa 1 no período atuado, que a ilustre relatora depreendeu da transcrição da ata NR 474 do Conselho de Administração da Cooperativa Aurora, inclusive destacando no texto que tal documento tinha a declaração retroativa. Assim, o acórdão 12.01.943 sequer é mencionado nas razões do recurso. Desse modo, tal matéria referente à tributação das operações realizadas com não associados, abre parênteses, corporação de cooperativa, sucessão, traço, momento em que a cooperadora se considera associada, traço, data da filiação, que foi assim que a Fazenda tratou, não merece conhecimento, na medida que o ratio decidente correspondente ao julgamento final de tal tema não foi combatido e tampouco demonstrada divergência. No que tange aos demais temas, além de seu conhecimento não ter sido questionado pelo contribuinte contra razões, o acórdão 13.01.02.082, que é o paradigma, além de guardar inquestionável similitude fática, claramente exprime divergência em relação às matérias de incidência do CSLL sobre ganho de capital de alienação de ativos e impossibilidade de dedução de qualquer despesa financeira. Arrimado também na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 em relação a esses temas, eu entendo por conhecer parcialmente o apelo interposto, presidente. Ok. A senhora gostaria de parar? Continua? O colegiado entende que deva fazer uma rodada, vamos seguir, porque por mim não tem problema. Então, podemos seguir? Vamos seguir, doutor Caio, e aí a gente vê, no final, a gente julga tudo junto. Então, vai em frente. Uma vez conhecido o recurso especial oposto pela Procuradoria, passa-se a apreciar as matérias submetidas a julgamento, quais seja, 1, incidência da CSLL sobre ganho de capital, 2, impossibilidade de dedução de qualquer despesa financeira. Está escrito como a Fazenda tratou, tá? Em relação à incidência de CSLL como ganho de capital, a Fazenda Nacional alega, de maneira muito sucinta, que, abre aspas, esses rendimentos também são considerados ganhos de natureza financeira, sendo, portanto, atos não cooperados, ato falho, cabendo a tributação sobre os resultados positivos. Aponta para precedentes deste egrégio CARF e do antigo primeiro conselho. Posto isto, analisando os autos, temos que no TVF apenas menciona-se que o ganho de capital teria sido auferido com, abre aspas, vendas do ativo imobilizado, e nas defesas apresentadas pela contribuinte ao longo da contenda, apenas limitou-se a afirmar que tratariam-se de, abre aspas, bens usados, tais como máquinas, equipamentos e veículos desgastados que foram vendidos e baixados, tendo sido, então, nas palavras, o ganho de capital percebido, rateado na proporção dos atos cooperados e não cooperados. Inclusive, em sede de contrarrazões, defende-se a contribuinte que tais alienações promovidas pela recorrida envolviam vendas de bens obsoletos, sem condições. A partir desse ganho, permitir-se a recorrida investimento em novos ativos permanentes, atualizados e tecnológicos, de modo a possibilitar o pleno desempenho dos atos cooperados. Então, ela defende que o ganho de capital funcionou basicamente como um ganho meio para o ato cooperado. Então, ele deve ser incluído no rateio. Em momento algum, minhas palavras, demonstrou-se, e muito menos produziu-se prova, da função de tais ativos na cooperativa. Bens estes que sequer foram objetivados ou listados pela contribuinte nas inúmeras hipóteses de contraditório. Tampouco se esclareceu a forma, as condições ou os destinatários da alienação procedida. E, ao final, fica claro que a linha de sua arguição é de que tais bens, genericamente mencionados, seriam, abre aspas, necessários às operações da entidade, ficando obsoleto, sendo vendidos, e os resultados positivos investidos novamente. Mais uma vez, não há nenhuma demonstração ou prova também de que houve reversão do produto dessas vendas para a compra de novo maquinário ou qualquer outros bens. Tem-se aqui a alegação bastante abstrata, fundada em lógica ampla, de que todo resultado positivo percebido pelas cooperativas poderá sempre ser revertido em prol das suas atividades. Data máxima vênia, ainda que exista lógica em tal adução, esse raciocínio poderia ser empregado para toda e qualquer receita ou vantagem percebida pelas cooperativas, dissolvendo e anulando o discrimen jurídico entre os atos cooperativos e não cooperativos, ordinários ou não, que é fundamental para o tema da sua tributação. No entanto, no entender desse conselheiro, o arrimo exclusivo do direito alegado pela contribuinte em tal exercício lógico,
e a carência de tais esclarecimentos, demonstrações e comprovações sobre os bens alienados, sua função, as opções procedidas para sua venda e o destino do seu produto, minam prontamente a verificação casuística de sua subsunção ao conceito do artigo 79 da Lei nº 5764, que traz o conceito de ato cooperativo. A autorização do artigo 86, de que as cooperativas poderão fornecer bens e serviços aos associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e esteja em conformidade com a presente lei, não amplia o conceito de ato cooperativo e não estende na seara tributária a sua desoneração a outros atos e negócios que seguem normalmente tributados. Desse modo, claramente, no presente caso, somente resta considerar estar-se diante de transações não operacionais desvinculadas da atividade da cooperativa, a qual se dedica à industrialização e produção de alimentos, rações de origem animal e vegetal, bem como exploração agropecuária e manutenção de depósitos, sendo apenas certo que tratou-se, então, de um mero exercício de propriedade, junto à demanda da livre iniciativa do mercado. Assim, entende-se que o simples e exclusivo diminuto fundamento do acórdão recorrido de que aqui deve se aplicar o mesmo princípio de tributação dos demais resultados de uma sociedade cooperativa, o qual seja o rateio entre o resultado das atividades exercidas para a parcela do ganho de capital, face a esse lançamento, não se sustenta. Nesse sentido, como mero acréscimo argumentativo, visando apenas ilustrar a atual jurisprudência da primeira sessão desse egrégio CARF, eu trago aqui o trecho do recente acórdão 1301003713, de relatoria do conselheiro Roberto Silva Júnior, ex-conselheiro, publicado em 22/3/2009, que analisou tese jurídica exatamente sobre a possibilidade de submeter a ganho de capital, o ganho de capital, né, na alienação de ativos não circulantes das cooperativas, submetê-la a esse rateio. Então, fica muito claro que entende-se que o ganho de capital, quando não demonstrado não especificado, ele é considerado uma atividade externa à atividade principal da cooperativa. No mesmo sentido, eu trago mais um precedente do conselheiro Alberto Pinto, de 2013, e não havendo dúvida da incidência da CSLL sobre os ganhos de capitais auferidos pelas pessoas jurídicas, revela-se correta a exigência imposta pelo fisco. Diante do exposto em relação a essa primeira matéria, eu voto por dar provimento ao recurso especial, então restabelecendo a tributação do ganho de capital desses ativos vendidos pela CSLL. Vou prosseguir ao segundo tema, presidente. Já no que se refere à matéria impossibilidade da dedução de qualquer despesa financeira, a recorrente, em resumo, afirma que, quanto ao argumento de que as receitas financeiras deveriam ser deduzidas das despesas financeiras delas decorrentes, tem razão a interessada, bem como o próprio entendimento da administração tributária, conforme a orientação do perguntas e respostas. Entretanto, a Fazenda defende que faltou a comprovação de que as despesas que supostamente seriam superiores às receitas decorrem de aplicações financeiras que estão sendo tributadas no presente lançamento. Acrescenta que tal comprovação é ônus daquele que alega, ademais verifica-se do LALUR que a interessada já deduziu diversas financeiras, em quase sua totalidade, portanto, se houve despesas decorrentes de aplicações financeiras além daquelas informadas no LALUR, caberia autuada a sua comprovação. Pois bem, como observa, a possibilidade jurídico-tributária da dedução das despesas financeiras da recorrente não está sendo combatida. Apenas entende-se que a contribuinte já procedeu à dedução de partes das despesas financeiras, nos termos de sua declaração, mas, se realmente houve outras despesas decorrentes de aplicações além daquelas, caberia autuada a sua comprovação. Cabe aqui esclarecimento. Não houve nenhuma glosa de despesa na autuação. Isso que é interessante. O que houve foi a tributação total à CSLL das receitas financeiras que o contribuinte não tinha submetido por entender a sua tributação, por entender que aquelas específicas teriam sido frutos de atos cooperativos. Mas aí chega a autoridade fiscal no TVF e procede a seguinte afirmação, que é descabido o desconto de qualquer despesa financeira oriunda das atividades operacionais da cooperativa, pois não existe relação com estas, os juros passivos oriundos de empréstimos bancários devem ser suportados com as atividades operacionais e demais receitas. Ao seu turno, na impugnação, a recorrida se defende afirmando pela total dedutibilidade de tais rubricas e afirma que, conforme prova o demonstrativo anexo, tem-se a mesma situação de despesas sempre superiores a receitas, ambas financeiras, não existindo sequer saldo positivo.
o demonstrativo se refere à simples tabela de elaboração da própria cooperativa, sem referência à origem dos dados ou qualquer prova, que realmente apresenta um efetivo saldo negativo entre receitas e despesas financeiras nos diversos anos colhidos. Então, só resumindo, pode parecer um pouco confuso, o contribuinte ele estava oferecendo parte das receitas, a CSLL, e oferecendo parte não, fazendo parte dedução, parte deduzindo e parte não deduzindo. Aí chega a autoridade fiscal e fala, não, eu vou ofertar todas as receitas. Todas as receitas devem ser ofertadas à CSLL e você não poderia ter procedido a nenhuma dedução. Aí veio o contribuinte e fala, olha, se a gente vai entrar nesse assunto, eu acho que se não vai ser aceita a minha divisão, tem que ser tributado só o saldo líquido, e inclusive as minhas despesas superaram, mas ele apresenta só uma planilha. Aí o que acontece? A DRJ rejeita, no acórdão recorrido de voluntário, o relator conclui que há que se tributar o lucro, e não apenas as receitas dessa natureza. Observa-se que o formulário preenchido de declaração de rendimentos da pessoa jurídica, ao incluir receitas e despesas na mesma soma algébrica, assegura tal tratamento. Se os componentes dessa soma se pinçam as receitas financeiras obtidas no mercado financeiro para tratamento à parte, devem-se também pinçar as despesas. Então, entendeu aqui, concluiu o relator que, nessa ordem de juízo, vota no sentido de dar provimento parcial ao presente item para que se exclua da base de cálculo, então ele manteve a oferta, né, das receitas financeiras, mas determinou que todas as despesas, também financeiras, pudessem ser deduzidas. Então, foi isso que ele decidiu. Então, no aresto combatido, apenas adentrou-se a averiguação jurídica da possibilidade de dedução da integralidade dessas despesas financeiras, objetiva e em contraponto àquilo diametralmente trazido no TVF, concordando com a contribuinte. E no entender deste conselheiro, exatamente aqui reside a controvérsia, se tais despesas são objetivamente dedutíveis, ou se elas são objetivamente dedutíveis, ou se elas seriam também condicionadas à comprovação de que, abre aspas, teriam que ser umbilicalmente inerentes e diretamente vinculadas por um nexo imediato de necessidade às receitas financeiras tributadas, como decidiu no paradigma de relatoria do Dr. Flávio. E o acórdão recorrido não adentrou também na apuração do quanto dessas despesas ou em qualquer questão de prova sobre sua materialidade, ficando adstrito ao tema jurídico. E somente no recurso especial que a Fazenda pretende trazer tal questão, tendo podido, inclusive, ter levado o tema turma ordinária por meio de embargo de declaração. Posto isso, considerando os limites do litígio sobre tais despesas, dentro da circunscrição recursal admitida e pré-questionada, principalmente considerando não se tratar de autuação deglosa, entende-se ser adequada a discussão entende-se não ser adequada a discussão da suficiência de prova aqui na instância especial. Assim, no que tange ao mérito, propriamente de direito, entende-se que, uma vez que pretende-se tributar a universalidade de receitas financeiras da recorrida, por estarem tais entradas fora dos limites conceituais do ato cooperativo, não procede fundamento jurídico e objetivo da autuação fiscal, precisamente aduzido no TVF, de que todas e quaisquer despesas financeiras seriam dedutíveis na apuração dos tributos sobre a renda das cooperativas, o que manifestamente viola a principiologia da capacidade contributiva, expressada pela ideia de renda líquida e as prescrições do artigo 43 do CTN. A própria recorrente Fazenda Nacional endossa tal posição. Somente pode ser furtado dos contribuintes a dedução de despesas financeiras quando provado pela autoridade fiscal o desvio no seu aproveitamento desses recursos, correspondente a tais dispêndios, né, pela entidade. A fundamentação do lançamento também não invoca a regra do artigo 47 da 4506. Assim, uma vez que se determinou indiscriminadamente a tributação de todas as receitas financeiras da contribuinte, não havendo fundamento procedente adequado para a glosa das despesas da mesma no TVF, deve ser mantido o acórdão recorrido para que se permita a dedução da base de cálculo da CSLL de tais despesas financeiras percebidas no período, confrontando-as com as receitas tributadas nesse lançamento de ofício, para apenas, eventualmente, prevalecer o saldo líquido disso. Bastante complicado aqui, o que basicamente eu quis dizer, que o que veio sendo trazido em todo o debate foi uma discussão puramente jurídica, como está no TVF, que é indevido qualquer dedução. Em momento algum falou da existência, da prova ou da ocorrência das outras que o contribuinte não deduziu, porque não é uma autuação deglosa. E foi exatamente esse termo que o acórdão recorrido falou.
o raciocínio jurídico da autuação não é procedente, ou seja, autorizo a dedução das demais despesas juridicamente. Pode ter havido um erro lá, dele não entrar na quantificação, nas provas? Pode, a Fazenda não embargou. E o único argumento que a Fazenda traz agora em especial, ela concorda com o tema jurídico, mas fala, mas não houve prova disso. Mas só vem em recurso especial. Então, eu entendo que esse questionamento é indevido, e na parte válida do questionamento, eu concordo com o relator, devendo, então, permitir a dedução da universalidade das despesas. Espero ter sido claro. Então, conselheiro Tozelli. Desculpa, doutor Caio, eu estava só concluindo. Então, nesse segundo item, eu nego o provimento. Eu dou no primeiro e nego no segundo. Conselheiro Tozelli, pode falar. Aqui a minha dúvida, doutor Caio, seria em relação ao ganho de capital, porque o acórdão recorrido, ele parte de uma premissa que o ativo é utilizado em operações praticadas com cooperados e não cooperados. A linha da reforma seria que o contribuinte não provou o destino dos bens e a reversão do valor para outros bens. A minha pergunta, na linha das contrarrazões, isso não seria matéria de prova? Eu acho que matéria de prova seria eu analisar a prova. Eu entendo que, a partir do momento que eu entendo que o contribuinte, em momento algum, mencionou, a própria autuação fala, o ganho de capital é uma atividade extra ato cooperativo. Ele parte dessa premissa, ok? E ele tira fora, ok? Você não pode gozar da isenção nisso. E o contribuinte não traz nada ao longo do processo. Então, acho que a minha constatação processual de não haver prova em contrário da acusação, eu acho que eu não estou analisando prova. Eu só estou ponderando que poderia o contribuinte ter feito uma construção diferente, como ele não fez, e sendo ganho de capital, que é o que eu falo no penúltimo parágrafo, não está dentro, né? Vem alienar ativos, alienar máquinas, não está dentro do objeto da cooperativa, prevalece essa presunção. Então, eu só faço uma ponderação do que poderia ter sido feito, no sentido de dizer que a defesa do contribuinte é ineficaz. Então, eu acredito que eu não estou entrando em prova exatamente porque eu estou só evidenciando uma carência delas ao longo do processo. Vou, então, deixar a palavra com a doutora Ideli, em função quando a senhora estiver pronta, pode falar. Vou divergir do conhecimento na parte para conhecer, né, a infração que o conselheiro Caio votou por não conhecer, os atos com as cooperativas, com a A1, né? Entendo que os embargos foram acolhidos sem efeitos infringentes, mantendo a decisão, que era no sentido de, embora alterando o seu fundamento, para dizer que o pedido foi, o pedido de associação foi acolhido, teria sido, a interpretação, né, de que foi retroativa, é uma interpretação que poderia ser feita a partir do que foi trazido aqui no relatório dos embargos, porque, na verdade, aqui diz aprovo o pedido de filiação com efeitos retroativos a partir do 1/1 de 2000. Então, o senhor presidente apresentou o pedido com efeitos retroativos. Então, eu não sei se foi aprovado o pedido ou se também foi aprovado os efeitos retroativos, mas isso é irrelevante. É só uma ressalva interpretativa que eu faço. Mas aqui fala-se que foram cumpridas as formalidades de associação da A1, enquanto o acórdão embargado, ele falava que já a incorporação, a associação à A1, como ela incorporou associadas, então isso já atribuía a A1 o caráter de associada. E o que a gente vê no paradigma é que o voto está pautado no conhecimento desse ato de aprovação, né? Mas vendo essa aprovação, né, o paradigma é expresso nesse sentido, né? Fica claro aqui que havia conhecimento desse ato de aprovação, mas que só se admite a filiação a partir do momento que ela é aprovada. Então, implicitamente, ele retira qualquer efeito retroativo dessa associação, então, eu entendo que não havia necessidade
talvez não houvesse nem necessidade dos embargos, mas da forma que eles foram respondidos também sem efeitos infringentes, isso não afeta a divergência. Conselheiro Caio, se quiser estar no tema, talvez seja melhor o debate. Ok, conselheiro Caio, pode falar. Doutora Edeli, em momento algum, eu nego a similitude fática. Pelo contrário, eu escrevo como premissa que seria impossível dizer que não existe similitude fática. Na verdade, como eu expressamente pus, o meu motivo de não conhecer em relação a essa matéria é que não houve o combate pela Fazenda Nacional desse fundamento. Então, é um problema recursal, é um problema na peça, é um problema de dialética, é um problema postulatório, de que os fundamentos trazidos no recurso, eles não estão questionando o ratio decidendi. Então, ainda que ele tenha acertado no paradigma trazido, porque o recurso não é um envelopamento, que basta eu pôr lá, ó, aqui é um paradigma, e depois a gente simplesmente, automaticamente, rever a matéria. Ele precisa fazer o exercício recursal, o exercício argumentativo, o exercício postulatório. E eu entendi que, data máxima vênia, o ilustre procurador, em relação a essa matéria, ele não confrontou o ratio decidente. Então, você pode ser interpretado por um lado, alguém pode ler como suficiência recursal, ou, como eu gosto de tratar, a ausência de dialeticidade, não foi questionado, prevaleceu o ratio decidente. Então, não é por questão de similitude fática. Para mim, me basta ele apontar um acórdão paradigma que diga que os efeitos são só a partir da aprovação da filiação. Isso, para mim, é suficiente para a demonstração da divergência jurisprudencial, né? Como está num paradigma numa situação mais alta que abrange as duas, tanto aquela tratada no recorrido quanto no resultado dos embargos, para mim, a divergência está caracterizada. Então, eu vou abrir a divergência para conhecer integralmente do recurso especial. Vamos votar, então, só o conhecimento, doutora Edelia? Vamos fazer uma rodada só do conhecimento. Doutora Lívia, como a senhora vota no conhecimento? Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Viviane, como a senhora vota no conhecimento? Acompanho a divergência para conhecer integralmente. Doutora Amélia, como a senhora vota no conhecimento? Eu acompanho o relator. Doutor Fernando, como o senhor vota no conhecimento? Acompanho o relator, presidente. Doutor Tozelli, como o senhor vota no conhecimento? O relator, presidente. Bom, eu vou acompanhar a divergência, então foi conhecido parcialmente por maioria, vencidas Edeli, Viviane e Andréia. Então, dando continuidade, no mérito, conselheira Edeli. No mérito, eu acompanho o relator na questão do ganho de capital, mas em relação às receitas financeiras, eu não consigo visualizar na tributação de receita financeira uma despesa que fosse correlata. Né? Ele é um rendimento autônomo, então eu não consigo estabelecer correlação apenas com a despesa por ela ser financeira. Né? Uma receita de aplicação financeira, para mim, é uma entidade autônoma. O contribuinte vai incorrer em outros efeitos financeiros decorrente de diversas outras atividades que ele faz, mas o fato dele ter disponibilidade de fazer a aplicação, isso lhe gera um rendimento, e para mim isso não tem despesa correlata que deva ser deduzida. Por isso que entendo também que não há insuficiência acusatória, porque a fiscalização não precisava perquirir disso. Né? Então, eu não vi como foi decidido no paradigma, quais foram os fundamentos. Deixa eu ver se tem algum alinhamento. Pode falar, doutor Caio, quanto a doutora... Eu queria ajudar. Então, pela leitura que eu fiz do paradigma, o doutor Flávio, eu rendo minhas homenagens, ele vai muito na linha do 299, doutora Edeli. Então, ele vai, não invocando expressamente, mas ele fala, as despesas financeiras, se ele tem essa pretensão, ela precisa demonstrar um nexo causal daquela despesa financeira, ele usa o termo umbilicalmente correlacionado com uma atividade do ato cooperado, o que não ocorreu. Então, é quase dentro da demonstração de que é operacional, está dentro da operacionalidade, está dentro da atividade da cooperativa. Eu cito aqui esse trecho que ele pôs aqui do umbilical.
Ó, o relator, ele afirma aqui, ó, estaria condicionada à comprovação de que, abre aspas, são umbilicalmente inerentes e diretamente vinculadas por um nexo imediato de necessidade às receitas financeiras tributadas. Então, até eu falei algo errado na minha fala, confundi com... ele acha que você teve uma gama de receitas financeiras ofertadas à tributação, ele teria que demonstrar que essas despesas que ele pretende deduzir, abre aspas, estão umbilicalmente ligadas às receitas tributáveis. Na verdade, o Flávio acaba falando o que eu estou dizendo por outros meios, né? Ele usa que não existe indicação das despesas financeiras que precisamente deveriam ser contrapostas às respectivas receitas financeiras por força de uma relação de necessidade congênita determinante da geração de... Esse é Flávio, né? Por força de uma relação de necessidade congênita determinante da geração de despesas financeiras para a geração das receitas financeiras autuadas. O que eu estou dizendo, receita financeira não precisa de despesa financeira para ser oferida, né? Por isso que ela tem autonomia para tributação, né? Aí depois ele vai continuar derivando aqui, mas não vejo como, entendo que a fiscalização não tinha que fazer essa correlação e nem trazer esses elementos, né? Por isso também refuta o seu argumento subsidiário, né? Conselheiro Caio, pode falar. Bom, eu sabia que ia dar debate, porque não é simples. Vamos lá, o que o Flávio está dizendo, está interpretando o Flávio. O Flávio, ele falou, para a despesa financeira X ser dedutível, ela precisa estar umbilicalmente ligada à receita financeira Y. Premissa do Flávio, do paradigma. Eu estou fazendo outra leitura, aí você muito bem percebeu, com base no TVF. Não é um TVF de glosa, não é de glosa. O contribuinte não procedeu à dedução. É um TVF de eu vou desconsiderar o seu rateio e eu vou adicionar 100% das receitas que você não pôs. Eu entendo que, de certa forma, eu não quero provocar ninguém, se vai por 100% das despesas financeiras, e o próprio Flávio falou que se você quer deduzir, você tem que mostrar que tem correlação com o que foi ofertado, e o auditor está mandando ofertar tudo, então eu vou deduzir tudo, agora, entende? Porque, então, na lógica do próprio Flávio, de certa forma, se o auditor está indiscriminadamente, que esse é o fundamento da autuação, mandando tributar todas as receitas financeiras, independentemente de demonstração de necessidade, causa, é isso que ele manda. Na outra ponta, eu tenho que também, então, permitir a dedução total. Resumindo, para que isso? Para só tributar o saldo líquido. É que isso é complicado. Se a gente pegar... o Flávio, ele partiu de um princípio que eu acho, data máxima vênia, ele agiu melhor que o auditor. Se é que porque eu não tenho acesso ao TVF do caso do Flávio. Mas se o auditor, seria diferente, tivesse partido de um princípio de, olha, eu vou tributar essa receita, essa daqui também, e essa, porque essas receitas são tributáveis por conta da sua natureza, não sei o quê, aí, para o contribuinte deduzir, ele teria que fazer o mesmo trabalho. Mas se vem o auditor e usa um argumento absolutamente genérico de cooperativa, tudo, 100% da receita financeira vai ser tributado, não quero saber. Então, se você não permite também a obtenção de um saldo líquido desse rendimento, você está tributando algo que não é renda.
E desculpa, você está violando o princípio da renda líquida. Seria melhor se o nosso debate não fosse em termos tão abstratos, mas o TVF é assim. O TVF chega e fala, tributa-se todas as receitas, então deduzam-se todas as despesas. Basicamente é isso, registro um pouco da minha frustração com a acusação. Não, mas a gente já entendeu a sua posição e, doutora Edeli, por favor, vamos em frente. Nós pagamos imposto de renda sobre os nossos rendimentos de aplicação financeira recorrentemente, porque não temos nada para deduzir contra eles, né? Essa é a minha concepção de receita financeira. O que eu estou divergindo do Flávio, porque ele diz que se fosse demonstrada a correlação, aí poderia se discutir. Eu já estou partindo de tese. Não tem dedução. Então, receita financeira está correta, a fiscalização tributa tudo, né? Então, estou divergindo nesse ponto também para dar provimento ao recurso da Procuradoria. Ok, doutora Lívia, como vota? Acompanho o relator em ambos os casos. Quanto a essa questão da receita da despesa financeira, eu tenho... tanto um quanto o outro não é ato cooperativo, né? Não é ato cooperativo ter receita financeira, não é ato cooperativo ter despesa financeira. Mas se eu vou tributar a receita financeira, eu preciso considerar que ela fez operações no mercado financeiro e ela tem um saldo aí, não é renda só a receita. Então, talvez não fosse só a despesa financeira que eu teria que colocar, talvez ter mais despesa aí, mas aí é uma outra discussão. Mas eu tenho que apurar a renda, e não só o resultado positivo. Tem que apurar a renda das atividades resultantes de atos não cooperativos dela. É um passo muito mais além, não só tributar uma parte que interessa, né? Então, acompanho o relator integralmente. Ok, conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho o relator na primeira matéria e na segunda matéria acompanho a divergência da conselheira Edeli, bem colocada, a questão da receita financeira que é autônoma, no caso, não tem essa... Para mim também não teria que ter essa discussão sobre a dedução de despesas financeiras. Então, acompanho a divergência do provimento integral. A senhora dá integral provimento. Perfeito. Conselheira Amélia, como a senhora vota? Eu entendi essa questão das receitas financeiras também. Vou acompanhar o relator. Ok. Conselheiro Fernando? Presidente, se vocês não se importarem, eu vou ficar com vice nesse processo. Tranquilo. Vista para o conselheiro Fernando. Boa sorte. Bom, gostaria de agradecer, terminamos, vencemos a pauta, foram 5 vistas, mas, de todo modo, foi um aproveitamento excelente. Não precisaremos fazer sessão extra no dezembro, que já se aproxima. Revejo a todos no seminário do CARF, desejo um excelente tempo de trabalho aí, desejo excelente período para quem vai tirar férias, enfim, o que precisarem. Estou aqui à disposição e agradeço muito a disponibilidade dos senhores. Muito obrigada. Isaías, pode encerrar a gravação.